Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e eu recebi uma pergunta na minha caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. Então, perguntas que eu recebo lá e vejo que é melhor eu vir responder aqui, é isso que acontece, eu venho para cá. Então, a pergunta que eu recebi hoje é a seguinte: o que fazer na hora que se sente tédio? Vamos lá. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Muitos pacientes, muitas pessoas, elas estão entediadas, né? E muitas vezes esse tédio ele é um tédio culpável, ou seja, é fruto de uma vida muitas vezes desordenada, né? A gente pode definir o tédio aqui de maneira bem rápida, bem resumida, como uma certa tristeza diante de uma ausência do sentido ou de um bem percebido. Então, é quase como se a inteligência humana perdesse a capacidade de reconhecer o valor das coisas e a vontade se torna meio inerte. É a vontade que fica sem vontade, não é verdade? Então, o homem acaba se afastando de uma ação racional, né? E perde o gosto, né, pelo real. Então o tédio é um certo movimento de perder o gosto pela vida real. Por isso que eu falei que muitas pessoas hoje passam por isso, né? Pessoas estão entediadas. E muitas vezes, como eu falei, por conta dessa falta de gosto em relação ao mundo real. E quando eu falo que isso é culpável, porque muitas vezes é um estilo de vida que leva a isso. Esse que é o grande problema. Então, às vezes você vai ver as pessoas com uma vida muito agitada, super acelerado. Então, quando a vida real volta, ah, tô me sentindo meio entediado, que não tem nada para fazer, etc, etc, etc. Então, o TED vai poder ali, né, trazer esse elemento de paralisia. Por isso que eu falei da falta de sentido também, né? E aí, o tédio vai pro lugar da pessoa buscar mais distração errada. Então, às vezes, a pessoa por buscar uma vida com distrações terríveis, ela sente tédio. Aí ela volta para essas distrações e fica rodando, 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 rodando. Então, esse é um problema que, infelizmente, acaba acontecendo dentro de pessoas entediadas, certo? Então, para a gente pensar aqui de uma certa forma num caminho, né, mais saudável, tentando sair um pouco nessa dimensão, a gente tem que entender que o tédio ele vai se alimentar da falta de significado. Então, é necessário buscar sentido nas pequenas ações, tá? Então, poxa, vou dar um exemplo aqui, né? Tem que lavar louça, encontra sentido nesse negócio aí. Existe uma monja do século XVI que falava que Deus está entre as panelas, né? Isso pode ser uma via de encontrar significado num simples ato de lavar a louça, né? Então, buscar significado nas pequenas coisas pode ser um caminho, né? É necessário restabelecer um certo movimento da vontade, porque tem pessoas que falam assim: "Ah, eu não fiz tal coisa porque não estava afim". Mas calma aí. A vida adulta é fazer um monte de coisa que a gente precisa fazer independente do nosso sentimento. Então, restabelecer o movimento da vontade é buscar o bem, mesmo quando não está tão afim sentimentalmente falando, né? Reeducar a sensibilidade também é um caminho para a gente enfrentar o tédio. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm uma vida voltada a um consumo gigantesco de prazeres intensos e imediatos. Assim, quando esse lugar de prazer intenso e imediato some por algum momento, por alguma circunstância, o tédio vem e aparece. Então, é necessário reeducar a sensibilidade. A nossa vida não é um filme dos Vingadores onde tem guerra o tempo inteiro. Não é assim. Ela vai ter o elemento de calmaria e é necessário saber aproveitar esses elementos de calmaria e não ficar ali num tédio horroroso, tá? Outro ponto é estar atento à realidade presente, né? Tem muita gente que entra no tédio porque odeia a realidade presente, aí fica pensando numa realidade futura, que não é ainda uma realidade, porque não necessariamente vai acontecer, e volta pro tédio, fica mal, né? Outro ponto, nutrir-se de bens verdadeiros. Ou seja, aqui é um ponto importante,
Porque quando a pessoa se alimenta de falsos bens, por exemplo, minha vida é ficar assistindo TikTok aqui, Rafael, e tal, tal, tal. Cara, isso é um falso bem. Você só tá jogando porcaria pra dentro de você numa super, ultra, mega velocidade, né? Então, esse consumo, vaidade, são bens que não são verdadeiros. Por mais que possa ter um elemento ali meio prazeroso nessas coisas. Então, bens verdadeiros, uma boa amizade, um bom movimento de contemplação, tudo isso pode ter um caminho interessante para a gente enfrentar o tédio. Lembrando, por outro lado, também, uma dica importante aqui, que é o seguinte: nem todo tédio necessariamente ele é negativo. Eu sei que eu trouxe uma definição ali mais negativa, mas a gente precisa entender também que há momentos, né, que a gente vai ficar meio sem. Não é perder o sentido, mas vai ter momento que a gente tem que ficar nesse, entre aspas, nada, né? Que pode servir para a gente refletir sobre coisas e tudo mais. Ou seja, aprender a suportar o vazio, vamos dizer assim. Não um vazio existencial, não um vazio de sentido, mas um vazio de tempo ali. E não correr para as distrações. Então, isso pode ser um ponto importante. Quantas pessoas têm boas ideias, conseguem organizar o pensamento, organizar a vida nesses momentos, né? Então, esse é um ponto importante. Claro, se isso está muito tempo na tua vida, está muito ruim, é importante que você busque ajuda, busque psicoterapia, obviamente, porque não pode ficar vivendo, você não pode ficar vivendo uma vida simplesmente entediada e ponto final. É necessário sair, é necessário olhar para a vida, querer viver a vida, gostar da vida, etc, etc, etc. Certo? É isso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Tchau, tchau.